Ramates. O astro intruso. Capítulo 2, Parte 1. Sobre o astro intruso. Pergunta: pode nos descrever o astro intruso e sua função primordial? Ramates. Muito se tem comentado, no âmbito dos estudos espiritualistas, sobre o astro intruso que se aproxima da Terra. Por apresentar uma força magnética extremamente rudimentar e grosseira, ele, à medida que vai passando ao largo de planetas habitados situados em sua trajetória, atrai para sua esfera espíritos sintonizados com vibrações inferiores. Espíritos esses que não conseguiram atingir o desenvolvimento necessário ao processo evolutivo, e cujo renascer em planetas ainda primários se faz categórico. Esse mecanismo de atração concedeu ao astro a denominação de planeta chupão, sendo que outros nomes como planeta inferior, planeta higienizador, ou globo etéreo, também são aplicados. Mas o importante é entender o real sentido de sua existência. A princípio, o conceito de astro é um corpo celeste, que pode ser uma estrela, um planeta, um satélite ou um cometa. Independentemente de sua forma, ou dele ter ou não luz própria. Mas, por outro lado, o nome planeta é mencionado, até intuitivamente, por razão específica. O astro intruso, se visto sob o prisma limitado do sistema solar, assemelha-se a um enorme cometa, que atravessa o espaço sem estar circunscrito à fronteira hipotética da região. Entretanto, trata-se de um planeta, se referenciado a partir de Sol cósmico, centro na Via Láctea, onde se processam os comandos mentais dos espíritos de luz, que plasmam o desenvolvimento de novos sistemas solares, protoplanetas e condições evolutivas diversas também para a galáxia. E justamente pela órbita desse planeta corresponder a 6.666 anos terrestres, em elevadíssima velocidade de escape, sua trajetória inclui inúmeros sistemas solares. Em seu caminho, ele vai absorvendo entidades espirituais não apenas da Terra, como ainda de outros planetas similares, abrigando-as em sua estrutura energética etérea 3.200 vezes maior que a aura terrestre. Assim como ele existem outros astros intrusos que percorrem a Via Láctea com as mesmas funções. Dessa forma, o seu trabalho cósmico apresenta aspecto duplo. Não apenas o de servir de morada evolutiva de inúmeros espíritos, como o de transportá-los de volta a seus planetas de origem quando alcançam a devida evolução. Além do que, muitos desses espíritos ainda não preparados para o retorno, porém já com certo grau de evolução que não os permita permanecer no astro, serão distribuídos por diversos planetas, de outros sistemas solares, para que lá continuem suas jornadas. O que implica ser o astro intruso um importante instrumento de estágio evolutivo, mas também de fluxos migratórios, assumindo o aspecto de enorme ônibus cósmico, destinado ao transporte de espíritos em evolução, cujas entradas e saídas serão determinadas pelas sintonias vibracionais que apresentam, por ocasião da passagem desse imenso veículo pelos diversos planetas constituídos em sua órbita. Pergunta: podemos saber quando o astro intruso tangenciará a órbita terrestre? Ramates. Revelações sobre datas apocalípticas sempre geraram na Terra grandes tumultos. Fatos passados demonstram que simples passagens de século, ou datas estipuladas por mentes confusas, que lideravam seitas, levaram muitos ao desespero e até ao suicídio. O astro intruso é o dínamo do apocalipse, causando o cataclismo que destruirá quase que a totalidade da civilização terrena. Assim, a chegada do astro intruso deverá ser descoberta pelos próprios homens, que ficarão envolvidos por dúvidas e pela incredulidade. Se revelássemos a data, a chegada seria confirmada com anterioridade inoportuna, provocando especulações de curtíssimo prazo, agravando a situação já negativa do planeta. O caos se estabeleceria muito antes da passagem do astro, e a dor se espalharia com uma antecedência desnecessária e mesmo cruel. O que posso lhes dizer é que não tão cedo para que possam vê-lo encarnados como estão hoje, mas também não tão longe de modo que ainda tenham tempo de inúmeras encarnações regeneradoras. O tempo urge. Quanto mais cedo começarem suas reformas morais melhor. Pergunta:
Esse Sol cósmico do astro intruso situa-se exatamente no centro da Via Láctea? Ramates. Não exatamente no centro, e também não é o único. Existem vários na galáxia que se constituem em verdadeiros polos administrativos, regidos pela espiritualidade. Apenas cada região refere-se ao seu Sol como grande Sol central. Pergunta: o movimento de expansão do universo contribui para o afastamento progressivo entre a Terra e o astro intruso? Ramates. A dinâmica do universo, em expansão, produz alternâncias cinéticas, gerando encontros do astro intruso com a Terra em órbitas tangenciadas, mas também desencontros a cada período de 6.666 anos, sendo que sua ação sobre o planeta ocorre com maior intensidade nos momentos de aproximação como o atual. É preciso lembrar, no entanto, que esses encontros já ocorreram inúmeras vezes nos quase 5 bilhões de anos da Terra, promovendo as correções energéticas e físicas necessárias ao progresso do planeta. Assim, o que vocês chamam de final dos tempos nada mais é do que o encerramento de um ciclo, e o início de outro, que renova as chances da evolução espiritual. A Terra já atravessou vários apocalipses, e muitos dos que se encontram hoje encarnados no planeta vivenciaram tais eventos no passado. Pergunta: então o astro intruso nem sempre tangencia a órbita da Terra a cada 6.666 anos? Ramates. Não, pois devido à dinâmica cósmica, pelo movimento expansionista do universo, os encontros com a Terra em termos de aproximação máxima ocorrem a cada 13.332 anos, o que corresponde a 2 órbitas de 6.666 anos. Pergunta: por essa razão não existem registros científicos sobre a sua existência? Ramates. Quando o astro intruso tangencia a órbita da Terra causa o cataclismo, e quando passa afastado faz numa época em que a humanidade ainda está em reconstrução, carente de aparelhos que registrem a sua trajetória. Pergunta: isso quer dizer que fica difícil provar a existência do astro intruso? Ramates. Torna-se difícil, no caso, construir sistemas de consistências, ou mesmo um teorema de existência aceitável, pois mesmo a prova da possibilidade que deriva de inscrições antigas originárias de vários povos não é conclusiva para a maioria. A procura é por provas materiais, mas elas não existem. O astro intruso acaba se tornando verdadeiro axioma, cuja existência só é comprovada quando ele surge no céu e ocorrem os cataclismos. Pergunta: por que os homens são tão céticos quanto à possibilidade de novo cataclismo por meio da passagem de um corpo celeste, considerando que anotações de povos antigos já falavam do dilúvio de um enorme cometa que causa o desastre? Ramates. A ideia do cataclismo ou do apocalipse está muito associada às concepções religiosas antigas e místicas ligadas à Bíblia e a outras profecias. E os cientistas estão mais voltados para fatos concretos que eles possam testar, do que em aceitar incondicionalmente premissas que tiveram origem há mais de 2.000 anos. Acrescenta-se a isso o fato do astro intruso ter órbita de longa duração, não sendo passível de estudo por parte dos cientistas da Terra. Cria-se, dessa forma, um impasse, em que o universo de dados sobre o astro intruso restringe-se às informações dos povos antigos e às mensagens da espiritualidade nos dias de hoje. E ambas são vistas com ceticismo pela maioria. São formadas então hipóteses carentes de qualquer confirmação, ficando a pauta sobre o astro fragmentada em diversas correntes, o que impossibilita uma área de conhecimento com limites estabelecidos pela razão científica. Ademais, os cientistas sabem sim que um dia a Terra enfrentará novo cataclismo, porém não associam o fato ao astro intruso, mas a um cometa. E também não sabem quando isso pode acontecer, pois se trata estatisticamente de um processo. Um evento praticamente impossível de ser previsto nessas circunstâncias. Pergunta: não seria um tanto pretensioso, e mesmo contraditório, afirmar que o astro intruso, com sua órbita de 6.666 anos atravessa inúmeros sistemas solares? Sua velocidade permite isso? Ramates.
deve-se ter em mente que, ao contrário da Terra e dos planetas vizinhos que apresentam translação em relação ao Sol, o astro intruso é um planeta galáctico, não pertencente ao sistema solar. Daí o nome de intruso. Sua órbita é elíptica em relação ao seu Sol na Via Láctea, porém de desenho orbital com aparência hiperbólica no que tange a sua passagem pelo sistema solar, o que implica a velocidade vinculada à sua trajetória galáctica, e não a trajetória restrita ao sistema solar. Possui velocidade orbital muito acima da velocidade da Terra de 30 km por segundo, assumindo ainda a velocidade muitíssimo superior à mínima de escape da Via Láctea, que está em torno de 110 km por segundo. Quando passar pela Terra, sua velocidade vai superar em muito 150 km por segundo. Nota 1. Causando forte impacto. Sua passagem mais parece a de um cometa fora dos padrões conhecidos. Por isso também é tão difícil ele ser localizado quando muito afastado da Terra. O astro intruso destoa daquilo que os cientistas conhecem como ortodoxo no universo. Nota 1. Ramatis não deixou claro a velocidade do astro intruso, apenas fixou um parâmetro de referência para demonstrar que é uma velocidade extremamente elevada que foge à compreensão humana. Sua negativa em dar mais detalhes se deveu ao fato de que a revelação da velocidade exata e detalhes do movimento poderiam causar ceticismo. Apenas deixou entender que a passagem física do astro pela Terra será com enorme rapidez, pois uma passagem por demais demorada causaria danos irreparáveis ao planeta. O que mais atua nesse período é a força do campo magnético vinculado à aura gigante do astro intruso, a qual faz com que ele em sua totalidade seja 3.200 vezes maior do que a Terra. Foi mencionado, mas não explicado por Ramatis, o movimento quântico do astro nas partes de sua órbita intersistemas solares, devido inclusive a forças gravitacionais distantes que fogem à nossa compreensão. Pergunta: poderia explicar melhor essa questão sobre a órbita elíptica e sua aparência hiperbólica? Ramatis: a órbita do astro intruso é elíptica, sendo a sua trajetória de uma curva fechada, não aberta como uma hipérbole que caracteriza a órbita de cometas. Entretanto, por ser muito extensa, dá a impressão de ser hiperbólica quando ele passa pela Terra. Convém acrescentar também que o astro em momento algum abandona sua órbita original quando atravessa sistemas solares, descartando-se assim a existência de velocidade tangencial nessas fases. Ele não se desloca para fora de sua órbita, o que o faria assumir nova velocidade a partir daquele ponto. E não existem velocidades diferenciadas dentro de um mesmo sistema solar. Alteração de velocidade. Nota 1. Ocorre somente nos segmentos intersistemas solares, quando a ação da gravidade dos sóis regionais inexiste, e a aceleração se faz por conta do Sol central que referencia o astro intruso. Pergunta: o astro intruso, sendo um planeta que circula em torno de seu Sol, tem órbita também em torno do Sol de nosso sistema? Ramatis: essa é uma característica do astro intruso que, por ter uma órbita elíptica extremamente alongada, torna-se um planeta que circunda vários sóis, não pertencendo, entretanto, aos respectivos campos gravitacionais deles. Pergunta: então a passagem do astro intruso pelo sistema solar será relativamente rápida? Ramatis: a partir do ingresso pelos cinturões de asteroides, que os homens acreditam ser a fronteira do sistema solar, até a chegada à Terra, o tempo decorrido será de pouco menos de 6 meses. Quando de sua passagem pela Terra se apresentará com a aparência de uma enorme bola de fogo, que os homens atônitos confundirão inicialmente com uma lua excessivamente brilhante, depois com um segundo sol, e finalmente pensarão ser um cometa caindo do céu. Pergunta: sendo o astro intruso de consistência denso-etérea, ele poderá em algum momento ser visto previamente pelos cientistas, ou mesmo a olho nu antes de sua aproximação máxima da Terra? Ramatis: a capacidade dos homens recolherem detalhes a respeito do astro depende de instrumentos que denunciem a existência de forte magnetismo de cunho etéreo, o que ainda não é possível para os cientistas da Terra.
Em termos densos, sua aproximação passará despercebida por muito tempo. Atravessará a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, sendo confundido inicialmente como sendo um cometa, ou planeta desconhecido do Sistema Solar. Embora de tamanho similar ao da Terra, ele será ofuscado momentaneamente pelo Sol. Aproximando-se do planeta, poderá ser visto posteriormente a olho nu como uma imensa estrela. Entretanto, quando tangenciar a órbita terrestre, apresentará forte capacidade refletora, dada a sua consistência químico-física, fazendo com que seja observado no céu como uma espécie de segundo Sol ou como um cometa flamejante. Nota 1. Ramatiz revelou que o ser humano está longe de conhecer o que se passa no universo, e comentou que existe matéria que se desloca no espaço a velocidade extremamente elevada, até mesmo com velocidade chegando próxima da velocidade da luz. Isso parece convergir para a velocidade de veículos interplanetários, ou mesmo de corpos celestes desconhecidos. Pergunta: por favor, explique melhor esse caso. Se a parte densa do astro intruso é plenamente visível, por que então a dificuldade dela ser vista pelos cientistas, mesmo com a utilização de instrumentos de longo alcance? Desprezando-se o que diz respeito ao magnetismo de cunho etéreo. Ramatiz: é preciso imaginar para entender o porquê. Vamos simular uma situação na qual alguém observa o universo a partir da Terra com limitada tecnologia, como a que se verifica atualmente. Por outro lado, observador secundário estuda o universo de um planeta fora do Sistema Solar, porém com instrumentos altamente aprimorados. Naturalmente, o primeiro caso apresenta limitações, principalmente se considerarmos que os homens na Terra não conseguem saber mesmo inúmeros fatos que ocorrem ao seu redor. Já no segundo exemplo, o observador pode ter maior acuidade em seu trabalho, inclusive avaliar o que se passa no Sistema Solar, em termos de movimentação dos corpos celestes. Com os equipamentos que são e serão utilizados na Terra, os cientistas estão sujeitos a diversos erros, não somente sobre os fenômenos observados, mas também relacionados à presença de corpos celestes. Por exemplo, a existência das concentrações de asteroides no cinturão de Kuiper, além de Netuno, ainda promove certa confusão quanto à discriminação entre asteroides, cometas e planetas. Considere-se também que a descoberta do cinturão, em 1992, forneceu informações sobre a questão das migrações planetárias. E, apesar dele estar inserido no processo cinético do Sistema Solar, somente foi descoberto em 1992, o que demonstra estarem os homens engatinhando em termos de universo. Dessa forma, interpretações equivocadas são frequentes. Se alguém da Terra conseguir alcançar, por telescópio, a trajetória do astro intruso ainda fora do Sistema Solar, poderá deduzir, em primeira análise, que se trata de um enorme cometa, dado seu brilho, velocidade e por não conhecer sua órbita exata. O mais provável é ajuizar como sendo um cometa de longa duração. Mas, para quem está em posição privilegiada, fora do Sistema Solar e tendo a visão plena da órbita do astro intruso, verificará que se trata de um planeta que circula em torno do grande Sol central, desconhecido dos homens. Pergunta: quer dizer então que o astro intruso somente será identificado quando estiver adentrado no Sistema Solar? Ramatiz: os cientistas da Terra não possuem instrumentos para calcular a órbita do astro, tendo em vista que ela apresenta forma elíptica que transcende, em muito, o Sistema Solar. Não sendo possível determinar o Sol que é a referência, e cujo semi-eixo maior é desconhecido. As primeiras visualizações do astro causarão especulações, gerando relatórios confusos, classificados de prematuros e provisórios, não havendo consenso quanto à origem do astro e sua órbita completa. Pois é impossível aos homens o cálculo da excentricidade que determina a forma da elipse, pois seus eixos maior e menor não são conhecidos. Os cientistas habituaram-se a estudar e a conviver de perto com corpos celestes que se formam e navegam no próprio Sistema Solar. Algo galáctico dessa magnitude ainda é uma incógnita perturbadora. Pergunta:
Mas, considerando-se o desenvolvimento tecnológico, até o aparecimento do astro intruso não será possível os cientistas contarem com novos equipamentos que o identifiquem. Remates. Vamos lembrar a questão relacionada com o nascimento de um espírito. Logo após ser criado esse espírito, sem memória porque não tem história, está no universo que é eterno e infinito. Em representação matemática, ele é um simples ponto no infinito e a probabilidade de se identificar um ponto no infinito é zero. Ou seja, ele existe, mas como é um ser desprovido de noção sobre si mesmo. A encarnação surge então para retirá-lo desse estado de torpor. A partir da vida na matéria, a primeira, ele começa a traçar suas referências iniciais na vida material temporal. E pelas várias encarnações, conhecendo os limites da matéria, ele passa a ter a noção de infinito. Tendo a noção de tempo, ele compreende sobre a eternidade, assim como através da mente concreta ele poderá saber o que é a mente abstrata. E surge a velha história de que ele deixa de ser um simples ponto no universo como referência não percebida, para ter dois pontos referenciais, um na espiritualidade após ser criado e outro na matéria, sua primeira encarnação. E com dois pontos ele forma a sua primeira reta da conscientização, começando a estruturar a geometria de seu microcosmo. Por outro lado, vamos lembrar a trajetória de um corpo através do universo. Ele pode ter determinada velocidade num espaço definido. Porém, se visto sob o prisma do infinito, sua velocidade será zero. Pois por mais que ele se movimente no infinito, será entendido como um ponto estático, imperceptível, com probabilidade zero de ser identificado. É como se ele não se movimentasse nem existisse, desaparecendo na grandeza do incomensurável. É isso que os homens precisam olhar com mais cuidado. Pois tendem a projetar as limitações da matéria, sua referência primária, entendendo-a não como simples referência, mas como paradigma, fazendo o trajeto inverso que os conduz à ilusão. Paradigmas são o infinito e a eternidade. E por essa razão mesmo que os homens tenham futuramente tecnologia mais avançada, ainda ficarão à deriva quanto a eventos como o do astro intruso, cujos objetivos seguem diretrizes ainda não compreendidas pela humanidade. E a explicação é simples. Falta aos homens a consciência cósmica, aquela que lhes permite entender o valor crístico de cada ser. Quando resolverem parar de olhar só para o exterior, e passarem a vê-lo apenas como etapa inicial para que se preocupem com o que acontece em seus espíritos, com os tormentos que afloram em seus íntimos, e tentarem corrigi-los numa luta incansável pelo aprimoramento espiritual, então se lojem, voluntariamente, para jornadas evolutivas, onde não encontrem mais astros intrusos. Enquanto isso não acontece, não adianta aprimorarem tecnologias, pois o mais importante de tudo, a compreensão íntima, ainda não existe. E o astro continuará passando e voltando para aqueles que não sabem identificá-lo, mesmo que contem com a ilusão da aprimoradas tecnologias. Pergunta. Em termos físicos, portanto, as consequências do astro intruso somente serão conhecidas quando ele já estiver atuando fortemente sobre a Terra. Remates. Um acontecimento celeste gera informações de diversas naturezas, as quais, entretanto, nem sempre são absorvidas em sua totalidade pelos cientistas. Não apenas pela carência de compreensão sobre elas, mas também pelos ruídos que envolvem uma análise desprovida de conhecimento e de equipamentos adequados. Essas dificuldades geram erros, e quanto maiores forem as dificuldades, maiores serão os erros. No caso do astro intruso, a probabilidade de ocorrência de erros encontra-se em torno dos 97%. Os homens se verão frente a um evento até então considerado praticamente impossível de ocorrer, rotulado de inédito, e que lhes inundará de novas informações e de dúvidas que não poderão ser processadas devidamente e a tempo. As hipóteses podem ser construídas perante fatos inéditos, mas os eventos reais somente serão conhecidos a partir do momento que comecem a se manifestar. Sem chances de reação. Vamos ainda descrever as informações emitidas naturalmente pelo astro intruso como sendo informações públicas, pois encontram-se à disposição de todos para serem descobertas e analisadas.
enquanto cada cientista, cada habitante da Terra, possuirá opiniões próprias, que geram informações privadas, de caráter estritamente pessoal. A grande maioria da população entenderá a chegada do astro como sendo uma farsa, enquanto outros a compreenderão como mais um dos muitos perigos que circundam o planeta, mas que será desviado em tempo. Entenderão que ainda não será desta vez que a Terra terá de enfrentar o cataclismo. O que torna a expectativa sobre o astro um rol de equívocos. E, quando menos provável para os terrestres ocorrer, ou seja, o inevitável, então a humanidade despertará, porém tarde. Pergunta: algumas correntes espiritualistas afirmam que já estamos no final dos tempos. Pode nos esclarecer se isso tem fundamento? Ramates: intuitivamente sentem que os tempos atuais estão no fim. Essa informação está no espírito dos homens que já viveram o cataclismo na Terra. E quando digo que já viveram, não são apenas aqueles que se encontravam encarnados, mas também desencarnados no planetário, e testemunharam o horror para muitos que representa a hora da verdade. A tristeza de ver tantos caindo nas próprias armadilhas que armaram no decorrer de suas existências no planeta. Outro aspecto que cabe mencionar é que a órbita do astro intruso forma em sua trajetória uma elipse não apenas em termos de formato, mas também uma elipse energética marcada pelas vibrações que dele emanam. Pergunta: falava-se muito da chegada do astro intruso à órbita da Terra no final do século XX. Isso não aconteceu. O que houve em relação à profecia? Ramates: o astro intruso é um corpo celeste que existe há bilhões de anos, realizando o mesmo trabalho de higienização espiritual em diversos planetas tangenciados por ele. Em torno da Terra, sua órbita está plasmada numa elipse energética que poderia ser seguida facilmente por um veículo espacial munido de equipamentos apropriados que os homens não conhecem. É como se fosse uma grande artéria, onde no lugar do sangue corre a energia que ele plasmou em toda a sua existência. E à medida que se aproxima da Terra, mesmo ainda distante em termos de tempo do planeta, essa energia se torna mais forte naquele segmento da órbita no qual ele se encontra, influenciando sobremaneira os acontecimentos quanto aos homens e à natureza. Dessa forma, desde a década de 50 que as vibrações do astro intruso já estão chegando ao planeta, aumentando ano a ano. A previsão sobre a chegada dele no final do século XX dizia respeito ao início do estágio mais forte da carga magnética que ele impõe. Por isso, ocorrem e ocorrerão tantos desastres naturais, guerras, conflitos armados e violência generalizada durante o século XXI e na primeira metade do século XXII com fortes desastres naturais. Nosso século atual marca o grande início da Batalha do Armagedon. A vibração etérea do astro intruso já está na Terra. Pergunta: suas previsões anteriores apontavam a influência do astro intruso chegando na segunda metade do último século. Então era essa a sua referência? Ramates: quem estuda o Apocalipse, ou se interessa por ele, desenvolve, em geral, uma ideia errada do que significa o final dos tempos. As pessoas pensam que, em um determinado dia, o mundo acaba, com um acontecimento surpresa. Não é assim. O Apocalipse se desenvolve gradualmente através de um período que é curtíssimo para a espiritualidade, porém de certo modo longo para os homens. Nada ocorre de surpresa, pois Deus seria insensível se não permitisse aos homens serem avisados sobre o que vai ocorrer na Terra. Eles são alertados justamente para que reflitam sobre seus atos e se modifiquem para enfrentar o inevitável. Os homens já deveriam transmutar seus espíritos para enfrentar a morte do corpo denso de modo tranquilo, e não o fazem. No Apocalipse, Deus avisa que a humanidade precisa estar preparada. Os avisos chegam com muita antecedência, em geral de 150 a 200 anos antes, quando a violência se generaliza no planeta, e os fenômenos naturais atípicos se multiplicam, causando severos danos. A partir de então a vida se torna mais difícil, como uma última chance para que os homens se modifiquem. O Apocalipse, assim, se manifesta como uma doença terminal de longa duração, a qual permite ao enfermo pensar sobre o que praticou na vida.
No caso, a humanidade está doente. Pergunta: no caso, então, o processo seria para dar tempo de curar o espírito? Ramates: quando alguém contrai uma patologia bacteriana na Terra necessita de antibiótico. Mas não significa que ao tomar a primeira dose estará curado. Dependendo do problema, ele poderá precisar do medicamento por 5 a 15 dias, por exemplo, e mesmo assim, depois de terminado o tratamento, algumas características da doença ainda se manifestam, apesar dela já não existir mais. O mesmo ocorre com a doença do espírito. Durante séculos um espírito adquire karmas negativos em suas várias encarnações, e não será de uma hora para outra que conseguirá resgatar toda essa dívida. Dessa forma, o tempo de aviso até a chegada do astro intruso corresponde ao tratamento que esse espírito precisa ministrar a si mesmo para curar suas imperfeições. Entretanto, dada a situação da maioria, poucos terão chances de reencarnar e completar o processo da cura. Pergunta: isso significa que o Apocalipse é um retrato em andamento de uma doença? Ramates: na realidade há muito a humanidade está doente. Porém não se cuidava nem tomava os remédios necessários, e isso agravou o quadro. A fase que antecede a chegada do astro intruso é o momento em que a doença se instala na sua forma mais cruel, advindo então o colapso total com o dia do cataclismo. Pergunta: quer dizer que, até a chegada do astro intruso, o planeta enfrentará enorme carga probatória? Ramates: para que os homens meditem sobre o que raramente meditam. Sobre eles mesmos, e os tipos de conduta que adotam na vida. E mais do que nunca a vigilância será necessária. Porque de tempos em tempos ocorreram breves períodos de tranquilidade, que farão muitos pensarem equivocadamente que o mal se afastou da vida. E qualquer descuido trará problemas futuros. Entra-se numa fase na Terra que os homens deverão cuidar da própria evolução de maneira irreversível, não poderão mais baixar a guarda como fazem há séculos. Pergunta: no sistema solar, apenas a Terra será afetada? Ramates: dizer que só a Terra será afetada seria o mesmo que afirmar que a programação da espiritualidade no que concerne a região está vinculada aos desígnios da Terra. Outros planetas do sistema solar, onde existe vida espiritual, também receberão algum tipo de influência corretiva, a exemplo do que ocorre com planetas cujas órbitas são tangenciadas pelo astro intruso, em outros sistemas solares. Porém não de forma tão drástica quanto a Terra. A humanidade tem por hábito colocar seu planeta como centro do universo, esquecendo que somente na Via Láctea existem mais de 100 milhões de sistemas solares e que a cada minuto mais de 25 mil são criados apenas no restrito plano universal que vocês estão habituados a visualizar. Apesar de inúmeros também serem destruídos. Pergunta: considerando que maiores informações sobre o astro intruso ainda são necessárias, caberiam outras abordagens sobre o assunto? São possíveis novas revelações? Ramates: o dever dos habitantes dos planos de luz é colaborar com a evolução dos espíritos, trazendo-os ao caminho da razão plena que conduz ao Pai Celestial. Sendo assim, os ensinamentos e revelações precisam ser aplicados parcimoniosamente, com o intuito primordial de elucidarem as dúvidas. Caso contrário, afirmariam valores confusos, para mentes ainda incrédulas, dificultando o aprendizado, e mantendo a ignorância de muitos que não se atreveriam a prosseguir na busca do saber, por temor ou acomodação. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, a providência revela as verdades de forma gradual. E lembra que Jesus está com a razão quando afirmou que não há nada de oculto que não deva ser revelado, e que um dia tudo será descoberto. Mas o que o homem não compreender na terra lhe será transmitido em mundos mais avançados e quando estiver mais purificado. Dessa forma, podem ser retiradas dessas assertivas duas fortes constatações. A primeira, que os ensinamentos devem ser ministrados conforme o grau evolutivo de cada homem, conforme o plano em que se encontra. Pois seria inadmissível, por exemplo, ensinar medicina a uma criança que está ingressando no curso de alfabetização.
Segundo, o aspecto da unidade de Kardec, que assim demonstra ser a sua própria obra incapaz de revelar tudo o que os homens precisam saber, qualificando-a como um instrumento aplicável ao estágio evolutivo da Terra, deixando revelações mais complexas a ser ministradas em esferas superiores à medida que o espírito evolui fora do planeta. Pois, seria mesmo uma contradição dizer que tudo pode ser assimilado na Terra. Fato que classificaria o orbe local equivocadamente como paradigma da didática divina. Pergunta: mas, retornando ao assunto astro intruso, ele se apresenta como mero veículo de transporte astral, ou como plano reencarnatório? Pode-nos falar novamente sobre isso? Ramates. Os homens costumam adotar posturas inflexíveis sobre assuntos relacionados à espiritualidade, esquecendo que Deus é a expressão máxima do dinamismo e da flexibilidade virtuosa. Basta que entendam sua capacidade infinita de perdoar, e sua habilidade eterna de criar. O astro intruso tem múltiplas funções, conforme a programação da espiritualidade, no sentido de atender à evolução daqueles que ali se encontram, bem como acatar as emergências verificadas em sua trajetória. E uma delas é a de recolher, migrar e alocar espíritos em desenvolvimento primário. Assim, como já mencionei antes, as funções mais claras para os homens são duas. Por um lado, recolher entidades em planetas onde elas obstruem o desenvolvimento local, deixando-as em outros que lhes convém no processo evolutivo. E, ademais, também lhes conceder o suporte reencarnatório no próprio astro, quando isso se fizer mister. Tarefas que implicam a questão antes abordada sobre a flexibilidade divina. O plano reencarnatório do astro é extremamente grosseiro, onde imperam a ignorância e o sofrimento em níveis assustadoramente inferiores. E as provações são de tamanha escala, que várias entidades espirituais rapidamente alcançam consciência maior de seus estados, solicitando clemência e novas chances. E como Deus não é inflexível, tampouco tirano, permite que sejam deixados em diversos planetas com melhor nível evolutivo na trajetória do astro. Da mesma forma que, para outros irmãos, o astro servirá apenas de ônibus astral, conduzindo-os de um planeta a outro. Tudo conforme a necessidade de cada espírito que ali se encontra. Pois, como disse, o dever da espiritualidade de luz é patrocinar a evolução de todos, porém caso a caso, conforme a necessidade de cada um.